Olá, meu nome é Sérgio, sou do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã, aqui de São Sebastião do Paraíso. E queremos conversar um pouco, falar um pouco sobre a querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para essa conversa, eu estou pensando fazer em duas partes. Inicialmente, vamos olhar um pouco a vida de Santa Teresinha, acompanhar um pouco os passos, os episódios que ocorreram ao longo de sua vida. Eu vou seguir aqui uma cronologia que está no site das Carmelitas lá de Portugal. E aqui traz, então, a primeira data é o nascimento, 1873, o nome dela de batismo, Maria Francisca Teresa Martã. É filha de Zélia e Luís Martã, santos, Zélia e Luís Martã. A mãe vai morrer daí a pouco, daí a 4 anos, de um câncer no peito, que se expande aqui para o ombro e morre, Não chega a ter 20 anos de casada, com Luís, A Teresinha foi a caçula dos 9 filhos do casal. Desses 9 filhos do casal, 4 morreram crianças e 5 cresceram. A caçulinha, das 5 meninas que cresceram, a caçulinha é a nossa Santa Teresinha do Menino Jesus. Morre a mãe com 4 anos, e aí a família se muda para uma cidade próxima, Eles estavam em Alençon e se mudam para Lisieux, tudo ali no norte da França, não é muito distante de Paris. Em 1877 é a morte da Zélia, Santa Zélia. Vão para Lisieux, e daí a criança fica aos cuidados da sua irmã, a segunda filha do casal, Pauline. Maria, mais velha, com 17 anos nessa altura, quando a mãe morre. O pai entrega o cuidado da casa para ela e para Pauline, que era a segunda filha, que fica mais encarregada de cuidar da pequena, da Teresinha. E faz isso de uma maneira excelente, assume mesmo essa maternidade, essa função materna junto a Teresa, e educa ela até chegar à idade da escola. Então a Teresinha vai em 81, como semi-interna na Escola das Irmãs Beneditinas, semi-interna. Na época isso era o comum, interna, semi-interna. A Teresinha vai para as Beneditinas em 81, em outubro de 81. Em outubro de 82,
essa irmã que ficou cuidando dela, a Pauline, decide ir para o Carmelo de Lisieux, né? Fala com o pai, né? Arranjam as coisas e ela vai, né? Em 82. Em março, né? Isso em outubro de 82, em março de 83, 1883, a Terezinha adoece gravemente, né? Uma doença muito estranha, né? O que a gente tem dos testemunhos das irmãs e da própria Terezinha de visões, né, apavorantes, né? A menina dava gritos de horror, né, vendo coisas, né, embora não perdesse a lucidez, né, sempre raciocinando com clareza, as irmãs falam, né? Então não era um delírio, né? Mas coisas que a criança estava vendo ali que deixavam ela profundamente perturbada, sem conseguir dormir, já não se alimentava direito, aquele desassossego, e a criança começa a ficar muito mal, né? Essa doença vai se agravando. O pai fala para a filha mais velha encomendar uma novena de missas, né, na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, lá em Paris, e botam uma imagem grande de Maria, que eles tinham, botam no quarto com a criança, e ali ficam, né? E elas vai piorando, e num desses momentos em que piora, está lá ela e as 3 irmãs rezando. E no meio disso, Nossa Senhora sorri para a Terezinha. Terezinha vê na imagem o sorriso de Nossa Senhora, e a partir daí ela é curada, ela é liberta daqueles males que ela estava vivendo. Então é a presença de Maria aí já nessa altura, né? A Terezinha estava com 10 anos. Terezinha curada com a intervenção do sorriso de Maria. Que dia que isso acontece? 13 de maio. Né? Então, 13 de maio de 1883. Né? Terezinha nasceu em 73, em 83, 1883, a 13 de maio, acontece essa cura. Né? E 13 de maio nos remete a uma outra visita de Maria tão forte para nós, que é Fátima, quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos, a 13 de maio, na Cova da Iria, lá em Portugal. Mas aqui estamos em 83, essa aparição em Portugal em 1917. A presença de Maria na vida, né, de Terezinha já começa antes. Os pais de Terezinha, eles se casaram no ano de 1858, ano em que Nossa Senhora estava visitando a França, em Lourdes, né? Apareceu aquela menina Bernadette, hoje Santa Bernadette, e ali a menina cavou a terra da gruta e jorrou a água, a fonte milagrosa de Lourdes, justamente no ano que os pais de Terezinha se casaram. Então, são coisas para a gente ir associando, né? São coisas que estão acontecendo, né? E a França está num tempo assim de muita ebulição, e Nossa Senhora chegando ali na França para ajudar, para chamar, né? Mas esse apelo de Nossa Mãe vai culminar mesmo com Fátima. Mas vamos continuar com a nossa Terezinha. Então, aos 10 anos, ela tem esse episódio dessa doença, né, que parece estar ligado
a perda dessa segunda mãe, que foi a irmã mais velha, que foi para o Carmelo. Ela perdeu a mãe aos 4, e aí com 9 para 10 anos perde a outra mãe. E parece que, inclusive, ela já ouviu também que a outra irmã mais velha já estava pensando em ir para o Carmelo também. Então, esses impactos, né, que afetaram, né, a Terezinha, mas com a intercessão de nossa mãe, que sorri para ela, ela fica curada. Começa no ano seguinte ela a ter ainda uma crise de escrúpulos, ainda muito insegura, muito incerta, querendo fazer tudo direitinho, mas vendo as dificuldades e sofrendo exageradamente com isso, né? Escrúpulos, né? E isso a faz sofrer, né? Na verdade, quando ela vai visitar em Paris essa igreja de Nossa Senhora das Vitórias, ali ela é liberta desses escrúpulos e dúvidas e questões. Como é que foi essa aparição de nossa mãe? A criança não tinha uma clareza sobre isso tudo. Ela vai se apaziguar quando visita a igreja de Nossa Senhora das Vitórias, lá em Paris. Mas, enfim, né, ela vai crescendo ali, e devido à doença, ela acabou deixando a escola, achando melhor que ela fosse educada em casa, mas puseram ela para ir receber aulas com uma professora aposentada. Mas depois a família viu que não foi um bom negócio, não, porque o pensamento, a cultura, né, dessa professora não era o que os pais ensinavam em casa, não. Era um pouco diferente, então tiraram, não deu muito certo, ela ficou estudando em casa. Mas isso a gente está falando com ela com 14 anos, né? Em 1886, 13 para 14 anos. Né? Com 14 anos, né? Olha só que interessante, né? Agosto, né? A menina tem 14 anos. Ela vê no jornal um condenado à morte. Um assassino horroroso, parece que matou umas 3 pessoas. E ela decide rezar por esse criminoso, esse assassino. Pedir a alma dele, para ele não ir para o inferno, para que ele receba uma graça de conversão. Mas a notícia vem dizendo que ele está muito hostil a qualquer coisa da religião, a Deus, não quer saber de padre, de nada. Terezinha decide rezar por esse moço, esse sujeito. Aí vão passando as semanas, né? Vai procurando ver se tem notícia no jornal. O pai não gostava que elas ficassem lendo jornal. Então não era que ela ficasse, né? Mas chegava o jornal, ia ver lá se tinha alguma notícia. E nada de notícias dele, quando tinha, dizendo que ele estava irredutível e tal. E assim vai até o dia em que ele foi condenado à morte, que ele vai morrer. E aí vem a notícia, né, justamente dessa morte dele. E aí vem a descrição, né, de que ele vai subir lá para o lugar da forca, e no caminho tem um padre, né, sempre tem um padre que fica ali, né, acompanhando, né, quer saber de padre, mas o padre está lá. Ele vai passando e, estranhamente, quando ele passa pelo padre, ele se ajoelha, pega a cruz que está na mão do padre e beija.
depois segue. Então, essa narrativa que vem na notícia, a Teresinha colhe, né, vendo que através dessa narrativa, Deus está dando para ela um sinal de que ouviu e atendeu o pedido dela. Ela vai dizer que é o primeiro filho espiritual dela. Ela, então, com 14 anos, ela já está assim e já está, então, desejosa, né, de entregar sua vida, né, nessa intercessão pelos pecadores, para salvar os pecadores. Ela quer ir para o Carmelo. Ela vai falar com o pai: pai, eu também quero ir para o Carmelo. Eu estou com 14 anos, ano que vem eu quero estar no Carmelo, com 15 anos. Aí tem aquela conversa com o pai, que ela é muito jovem, é difícil, como é que vai ser e tal. Mas o pai decide dar todo o apoio à Teresinha. É uma coisa, né, assim, também meio extraordinária, né? Mas ele vê que é Deus ali, naquela, né? Quem for lá em Lisieux, né, no jardim da casa onde eles moravam, né, o pai e a filha tiveram essa conversa e colocaram lá uma estátua do pai e a filha conversando, né? Tem alguns pontos dessa conversa que Teresinha vai narrar, né? Mas ela disse que foi muito, muito intensa a coisa, ela não tem muito como dar tantos detalhes, né? Mas tem algumas passagens bem bonitas da florzinha que Deus colhe. Enfim, né? Ela vai pedir, o pai vai ajudar ela a entrar, vai ser uma luta, né? Portas fechadas, né? A própria superiora do Carmelo, o bispo, o superior dos carmelitas, todos vão fazer, não dá, é muito jovem, e aquela choradeira, né? A Teresinha tentando passar por mais velha, né? Até prende o cabelo, tem até uma foto dela com um coque, né, que ela fez para parecer mais velha quando vai nessas entrevistas, né, com o pai, para falar com o bispo e outras autoridades. Acabam indo até a Roma, né? Aproveita aí uma excursão da cidade, que foram ver o Papa, né? Interessante qual é o Papa, né? O Papa é justamente o Papa Leão XIII, né? O Papa que inspirou o nosso Leão XIV de hoje. Então, o grande Leão XIII, ele estava sofrendo muitos problemas com a política da Itália, né? E estava meio que encurralado dentro do Vaticano, se sentindo meio prisioneiro. E começam a ir caravanas visitar o Papa, né? A igreja dando um apoio ao sumo pontífice, aquele que Deus dá à igreja para mantê-la unida. Então, eles vão lá da diocese lá de Lisieux, vai um grupo, e eles vão também. Vai o pai com duas filhas, né, a Teresinha e a Celina, se eu não me engano. Eles vão lá e na audiência com o Papa, né, tem os relatos da viagem, é muito interessante, né? De certa forma, a Teresinha e as irmãs são meio provincianas, né? Uma cidade menor, né? A zona mais rural, né? E aí fazer essa excursão, né? Indo a Paris e depois até Roma, passando por vários lugares, é uma coisa inédita para elas, né? Então tem as observações, né, que elas fazem ao longo dessa viagem,
inclusive vendo o comportamento dos outros que estão viajando. Tem até alguns momentos que o pai vai chamar a atenção de alguns do grupo, né, para serem mais piedosos, né, uma viagem que é uma peregrinação e não é lazer, né? Não é um passeio de lazer. Então, bem, só para vocês terem uma noção de como teve coisas diferentes nessa viagem. As meninas ali conhecendo e tendo que estar diante dessa sociedade, né? E parece que saíram muito bem, né? Eles foram elogiadas depois e tudo. E souberam se comportar bem aí, né, nesse ambiente. Ou o fato que na audiência com o Papa, você vai lá e é rapidinho, beija a mão do Papa e sai, não tem que falar nada, vai outro, né? E a Terezinha chega a vez dela, segura a mão do Papa e já vai chorando para o Papa: Papa, eu quero ir para o Carmelo, não estão me deixando, faz alguma coisa. Sei que tiveram até que vir aqueles guardas para tirar a Terezinha, né? O Papa diz: vai ser feita a vontade de Deus, né? Entrega a Deus. E é assim. O fato é que daí a pouco as orações, né, chega um tempo, né? As coisas têm o seu tempo, né? Lembrando lá como o anjo veio dizer para Daniel que havia uma luta, né, atrapalhando as decisões da graça de Deus atuarem, né? Uma briga entre os anjos. Bem, as portas se abriram e aí Terezinha faz o caminho, né, para entrar no Carmelo, com 15 anos de idade. Em 1889, né, ela veste o hábito de carmelita descalça. Um episódio antes disso, é importante a gente lembrar que no ano anterior o pai tem um lapso mental, né? Ele já vinha tendo alguns problemas, mas aí teve um lapso que ele some, fica desaparecido, todo mundo procurando, ele estava fora de si, depois acham e ele acaba se recuperando, mas é uma doença que vai vindo e vai crescendo, né? Então, mas um lapso grande primeiro foi um pouco antes da Terezinha entrar no Carmelo. Na verdade, ela entrou no Carmelo em abril, 15 anos e 3 meses de idade, né? Ela é de janeiro, entrou em abril. Em junho é o surto do pai. O pai tinha tido os episódios antes, mas esse surto grande foi em junho, depois que ela entrou, naquele mesmo ano. E eu estava falando 89, porque 89 é que ela veste o hábito, né? Então já tinha entrado, mas ainda estava ali no noviciado, ela só vai vestir o hábito no ano seguinte. Em janeiro, né? Em fevereiro o pai é internado, né? Teve aquele surto, ele depois recupera, mas se vê que ele não, volta e meia está fora de si, aí não dá para correr risco, a família vê que é melhor botar ele no internado, na casa de saúde. Em 8 de setembro de 1890, Terezinha faz sua profissão em clausura. E é a profissão solene e a vestição do véu negro, né? Tem toda a sequência, né, das ordens religiosas, né, para dar esse tempo para a pessoa ver se é aquilo mesmo, né, para não haver depois arrependimentos, enganos. Então há toda essa preparação desse noviciado, com as suas várias fases, até fazer essa profissão e aí receber aquele véu preto das carmelitas.
em 1891, estava uns 2 anos lá no Carmelo, a Teresinha faz esse retiro com o Padre Pro, né, que é marcante para ela, na história dela. E é bom a gente entender por quê. Né? Lembra que a gente falou, comentamos que ela teve uma crise de escrúpulos. Isso foi em maio de 1885. Né? Toda aquela dificuldade, né, de ver que comete muitos erros, querendo fazer as coisas certas e não conseguindo, e essa crise vai durar aqui 1 ano e meio, né? No fim desse período, quando a coisa estava mais crítica, ela até conta que rezou ardentemente, pedindo aos seus 4 irmãozinhos que estavam no céu para ajudá-la. Né? E aí teve realmente uma ajuda para isso. Mas não ficou totalmente livre disso. Então, agora, o que disparou, né, essa crise? Foi um retiro que ela fez, né, celebrando o primeiro ano de primeira comunhão. Né? Então, ela fez a comunhão justamente em 8 de maio de 1884, e em maio de 1885, né, fizeram esse retiro para as crianças poderem comemorar esse 1 ano de comunhão. Acontece que na França, nessa época, era comum um tipo de espiritualidade que tinha um viés jansenista, né, que foi uma heresia condenada pela Igreja uns 2 séculos anterior, mas que na França isso persistiu por um bom tempo. E nessa espiritualidade, né, se exige que a pessoa vigie constantemente a sua conduta, porque apresenta um Deus que é extremamente rigoroso, exigente, né? Não aceita e se aborrece e fica indignado com quem não anda na linha, né? Quem não está 100%, Deus não quer, porque Deus é justo e a gente tem que então corresponder a essa justiça fazendo a nossa parte para andar ali na linha, e se bobear, tá fora, né? Deus vira a cara para você. Bem, esse tipo de conversa com a Teresinha não funciona, não funcionava de jeito nenhum, né? Deixava ela nessa crise de escrúpulos, né? Bem, o que eu vou fazer para agradar a Deus? Né? Porque ela aprendeu de casa, né, que a gente está aqui para agradar a Deus. E como é que se o Deus é todo rigor, nunca agrado, meu Deus. E aí vivo apavorado, né? Estou sempre, o que eu fiz, o que eu acabei de fazer, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. É impossível, né? É sufocante, né? Agora, essa espiritualidade estava lá, e depois que ela entra para o Carmelo, né, não alivia, né? Teve só um padre que passou lá logo no início, com quem ela fez uma confissão geral com esse padre. Esse padre era muito bom e disse para ela: Teresinha, você nunca cometeu nenhum pecado mortal, né? Fica calma, né? Apazigua o teu coração, né, nessa tua relação com Deus, porque você nunca fez nenhum pecado mortal. Ela saiu dali muito aliviada, muito, muito contente, né? Mas o fato é que aquela espiritualidade continuava ali reinando no Carmelo também.
A própria Madre Superiora era dessa linha de rigor, de fiscalizar, de exigir. O confessor dela, da Teresinha, também era dessa linha. Então, havia todo um clima espiritual, né, que não correspondia, né, ao coração de Teresinha, de buscar amar, né, de todo o coração a Deus, e ser totalmente rejeitada, porque você a toda hora está pecando. Nem todo mundo, né, é afetado da mesma maneira, né? A Teresinha era afetada de maneira especial porque ela tinha uma consciência muito aguçada, né, de si. Ela era capaz de se observar e verificar o quanto ela deixava a desejar, né? O quanto ela era imperfeita, o quanto ela era errada em muitas coisas, fraca, né, para conseguir fazer tudo certo. Ela tinha uma consciência muito apurada disso. E aí, com essa pregação de que Deus é extremamente rigoroso e exigente, ficava arrasada. Alguns retiros lá no Carmelo, a Pauline, né, a irmã dela, que foi mãe dela quando a Santa Zélia morreu, fala que vê que ela ficava sem comer. A Teresinha ficava tão arrasada que não conseguia nem comer. E não é que tinha exigências para comer, a Teresinha comia de tudo. Ela tinha um estômago delicado, mas escondia isso de todo mundo, até o ponto que o pessoal da cozinha dava para ela as sobras, porque a Teresinha come de tudo. Assim que era a Teresinha, assim, santa, né? Não reclama dos outros, né? Não, em nenhum momento, mas é exigente consigo, né? Fiscaliza bem a si mesmo. E aí vê que está em falta com Deus a toda hora e fica arrasada. Porque a sua vida é para quê? Se não é para atender a Deus, para agradar a Deus. Ela reage a toda essa espiritualidade que para ela é inviável. Não deixa ela arrasada. Ela quer respirar a sua relação com Deus, deixar isso crescer, olhando, né, e segurando, né, no que ela aprende sobre Deus, que é diferente dessa imagem desse Deus meio carrasco. Né? Deus amor. Deus é amor, não é um carrasco. Né? E a palavra de Deus tem várias menções a isso. E a imagem, né, primeira que a criança tem de Deus é a imagem dos pais. Né? Então, a referência inicial para ela da relação com Deus vem da relação dela com o pai dela, com São Luís, né? Que é uma relação de carinho e de perdão, né? E não de raiva, de cobranças. E ela se baseia, né, nessa experiência de casa, e o que também diz a palavra, para viver uma relação com Deus diferente. Né? Vai se basear uma das irmãs diz, a espiritualidade de Teresinha do filho pródigo, né? Esse que volta para o pai
e recebe aquele abraço, né? O pecador que volta para o Pai recebe aquele abraço. Como Jesus diz, há mais alegria no céu para um pecador que converse do que por 99 que não precisa. Né? O céu está aberto para esse miserável. Né? Isso é o Deus misericordioso. Esse atributo supremo de Deus, misericórdia. É isso que Santa Teresinha encontra em Deus e quer viver na sua espiritualidade. Então, o que Deus quer não é essa pessoa que não dá nenhum deslize, né? que não vez ou outra falha. Não é isso que vai agradar a Deus. E ela vai desenvolver, então, o que Deus quer de mim? Qual é a minha parte? Reconhecendo, né, as suas limitações. Preciso encontrar uma maneira de ser santa, né, de ir para o céu. Quero estar no céu. Preciso ter uma maneira de agradar esse Deus que eu amo, né, a quem eu estou dando a minha vida, com quem quero estar eternamente. Como é que eu faço esse caminho? E aí Teresinha vai desenvolver uma espiritualidade, né, que se contrapõe àquela que havia, né, lá no Carmelo, na França, nessa época. Essa espiritualidade que ela desenvolve é da pequenez, né, da infância espiritual, né, daquele que tem que ser como uma criança para entrar no reino. Então ela vai colhendo passagens que fortalecem ela nisso, mas quando ela faz esse retiro com esse padre Pro, esse padre Pro é um franciscano, né, que foi lá pregar. Quando é que foi? Ela estava uns 2 anos lá. Ela tem esse retiro. Em 1891, em outubro, ela faz esse retiro, onde o padre Pro prega e ela vai se confessar, né, vai se entrevistar com esse padre, e esse padre dá, né, todo o apoio a ela nesse sentido de se relacionar com o Deus que é amor e misericórdia. Ele disse: você está perfeitamente certa, vai por aí, é isso mesmo, você tem toda a razão. E assim fortalecida como autoridade, ela aprofunda, né, essa consciência que ela tem desse Deus. E ela vai estabelecer então a sua doutrina, né, espiritual, a sua espiritualidade da infância espiritual, onde o que agrada a Deus não é, né, aquela pessoa impecável. O que agrada a Deus é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza, que eu reconheça quem eu sou, né, e não brigue com essa realidade, essa verdade, né, da minha natureza. Eu preciso ser o que eu sou e não pretender ser o que eu não sou, impecável. Um atleta, né, um guerreiro treinado, né, capaz de ser perfeito em tudo. Não dou conta disso.
E o que agrada a Deus não é que eu mude. Isso que eu não posso mudar. Porque Deus é misericordioso. Então, por um lado, eu sei da minha realidade. Ela é zelosa, né, de permanecer nessa consciência, de tal maneira que ela diz, se eu faço alguma coisa bem, né, se eu estou vivendo bem, não é mérito meu, isso é Deus me ajudando, isso é uma graça de Deus, né? Se tira, não tem nada. Então, mesmo que esteja vivendo, né, um momento rico, até heróico, não atribui a si. Né? Mantenha a consciência de ser um necessitado. Junto a essa consciência está a verdade de que Deus é pura bondade, é amor misericordioso, que esse amor que por definição é o dar de si ao outro, o se difundir para os outros. Esse amor quer se doar a quem? Aquele que mais precisa. É aquele que mais pode receber e pode mais agradar a Deus, porque a esse Deus pode se doar mais plenamente, porque precisa mais. Então, quanto mais você precisa, mais você agrada a Deus, porque Deus quer realmente se doar. Né? Esse bem que se difunde, né? Se derrama, se entrega, se doa. Essa é a verdadeira imagem de Deus. E não aquele fiscal, né, que fica ali regulando, medindo as coisas. Ele está procurando um pobre. Né? A Teresinha, aquela bem-aventurança, né, do pobre de espírito. Né? Ela mesmo vai dizer, quantos Deus encontra nessa postura, né, nessa consciência desse pobre de espírito, que recebe, então, o reino dos céus, que pode acolher Deus. Então é uma inversão. Então, essas duas consciências, quem eu sou, quem é Deus. E ligando essas duas coisas, a chave, confiança. Espera tudo de Deus. Né? Teresinha vai dizer, a esperança cega na sua misericórdia. Guardo, né? Zelo, para manter essa consciência da minha limitação, da minha necessidade, da minha pobreza. E assim agrado a Deus, confiando que Ele vai me dar tudo. Tudo que eu preciso vai vir. Então sou ousada. Ela é ousada. Ela quer ser uma grande santa. Né? Vai dizer que não tem as forças, mas, né, tudo ela pode em Deus. Ela vai fazer uma alusão aqui na época lá nessa ocasião. Tinham inventado os elevadores. E aí ela dizia, na casa dos ricos, o pessoal não precisa subir escada, vai de elevador, né, com grande proveito, né, muito mais fácil, muito melhor. Eu preciso um elevador para mim subir para o céu. Porque eu não tenho as forças, eu preciso o que vai me levar para o céu? E aí ela vai pegar aquela passagem lá do Antigo Testamento, quando Deus fala que Ele
É como uma mãe, né? Qual a mãe que vai abandonar a sua criancinha? Você vai lá pegar ela e levantá-la? E ela diz: achei o meu elevador, os braços do bom Deus. É isso que vai me levar. Não sou eu, nas minhas forças, na minha pretensão de ser algo que eu não sou, de dar conta de algo que eu não dou conta, de fazer aquilo que só Deus pode fazer por mim. Eu vou guardar, vou amar essa minha condição de necessitado de Deus, para receber dele, então, uma plenitude. A plenitude que eu preciso, que eu almejo, que só ele pode me dar. Eles têm aquela canção lá, que pega esse trecho dela, né? Águia não sou, dela trago apenas o olhar. Né? Ela não é essa ave que voa nas suas forças e sobe, né? Mas ela tem o olhar, né? O olhar do desejo, né? De altos voos. Mas não vai fazer por si só, vai fazer por Deus, na força de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Como diz São Paulo, assim também é Teresinha. Confia, né? Não é uma esperança cega na misericórdia. Bem, esse caminho então se abre para todos. E ela começa a passa primeiro para a Celina, que entrou no Carmelo. O pai morreu, daí a pouco o pai morre, a Celina então pode entrar, a irmã que era companheira dela na época de menina, e ela passa para a Celina, né, que está fazendo noviciado, essa maneira de se relacionar com Deus. Você vai procurar agradar a Deus em tudo, nas pequenas coisas, em tudo que você pode, você faz. Né? É importante ressaltar isso, né? Que às vezes a pessoa poderia cair num cinismo, né? Não preciso fazer força nenhuma, né? Deus vai fazer tudo, eu não faço nada. Não é isso que Teresinha fala, prega, né? Você faz a tua parte, porque é fazendo a tua parte que você vai encontrar a tua medida. É fazendo a tua parte que você vai verificar que você precisa de Deus. Se você não faz a sua parte, como você sabe o quanto você é fraco? Se você não tenta erguer algo, se você não tenta chegar, como é que você vai conhecer de verdade, né, que quando você chegou, foi Deus, não foi você? Como é que você vai evitar atribuir a si o que é de Deus? E se tornar aí sim injusto. Isso é injusto. Porque não reconhece que tudo que tem é por amor de Deus. Teresinha não quer essa injustiça. Mas para não ter essa injustiça, se empenha, está sempre tentando, sempre na luta. E está vendo, sou fraco. Se eu estou conseguindo alguma coisa, é Deus me dando a sua graça. Não são méritos meus. Eu sou sempre pobre. Não tenho tesouros. Mas tenho o amor de Deus. Tem esse Deus que me ama perdidamente, apaixonadamente. Eu queria, para concluir, continuar, né, o percurso da Teresinha, vendo que
vai ser o seu fim, né? Teresinha ficou só 9 anos no Carmelo, né? Entrou aos 15 e vai morrer aos 24 anos. A gente está seguindo, né, depois desse retiro, né, do compadre Pro, acontece uma grave epidemia que morrem muitas carmelitas, e no Carmelo elas têm que dar conta de tudo, e quando vai morrendo, vai adoecendo, né? Primeiro adoece, depois morre, é uma sobrecarga para as outras que ficam, enorme, né? E a Teresinha, né, já animada, né, com a sua espiritualidade de contar com Deus para tudo, né, tem um desempenho excelente durante essa epidemia, né? A pequena Teresa, como o pessoal chamava ela, a pequena Teresa foi ótima, né? O superior vai dizer depois, mas já botando em prática aquilo que é a sua via espiritual, de confiar em Deus. Então, ela tem essa aprovação que vem logo a seguir aí, no mesmo ano, né, do retiro do Padre Pio, né? Depois ela tem uma alegria, que a irmã dela, a Inês, irmã Inês de Jesus, que na verdade é o nome religioso da Paulina, é eleita priora. Então aquela priora que era mais do estilo super rigoroso sai e entra a Paulina, né, que é também para Teresinha um desafio, né, porque ela sabe que ela não pode ter a relação que ela tinha em casa, né? Mesmo a irmã sendo a priora, né, a chefe ali, ela não pode abusar, né, da sua condição de que aquela foi mãe dela. Então tinha que se segurar. Ela conta que às vezes ela passava ali, ela tinha que se segurar no corrimão ali para não subir, para dar alguma desculpa para ver a irmã, né? Para ver essa irmã tão querida, ela precisando, né, querendo alguém, não, mas se segurava para não ir, né? Então, por um lado, é bom ter essa pessoa que te ama assim, mas a irmã também muito séria, né? Não dava refresco, não. Sabia, né, que inclusive a comunidade toda está observando, né? Então, mas aí, então teve isso, e esse 1893, em 1894, né, Teresinha vai cumprir 20 anos, e nesse ano morre o pai. A doença do pai foi também uma provação grande, né? Como olhar para esse pai adoentado e dessa forma, né? Alienado, né? Com essa demência, uma espécie de demência. A irmã ficou cuidando, né? Aquela irmã que era a companheira de infância de Teresinha, e quando o pai morreu, bem, agora ela quer vir para o Carmelo também. Mas, poxa, já tem 3 irmãs, como é que vai deixar uma 4ª irmã? Então havia muita resistência, né? Inclusive na comunidade, né? Não vai ficar esquisito, né? Vai ficar o grupinho das irmãs, isso não vai ser bom e tal, já tem 3, já é demais. Então havia muita resistência. E é interessante um momento que a Teresinha conta, que ela está na capela rezando, e ela já tinha aprendido
obter as coisas de Deus, né? E ela vai falar: meu Deus, meu pai morreu e eu quero um sinal de que ele está no céu, que todo esse sofrimento que ele passou dessa doença foi realmente uma purificação final para ele ir logo para o céu. E o sinal que eu quero de que meu pai está no céu é que o Senhor abra as portas para minha irmã entrar. Tira essas dificuldades, esse pessoal da comunidade aqui que está impedindo, bloqueando, né? Porque a comunidade das irmãs tem que aprovar. E ela pede, então: Senhor, elimina essas resistências para minha irmã entrar. Ela sai da capela e encontra, né, no hallzinho ali, justamente a irmã que mais resistia a que viesse uma outra da mesma família, né? A que mais resistia à vinda da Celina para o Carmelo. E essa irmã já está chorosa, se dirige a Terezinha, dizendo: olha, Terezinha, eu vejo que eu estava enganada, totalmente enganada a respeito da vinda da tua irmã para cá. Eu acho que vai ser muito bom que ela venha, sabe? No fundo eu achei, eu estava interpretando mal as coisas. Vai ser muito bom ela vir. Terezinha sai dali, imagina, né? Com essa dupla alegria, né? Que ela acolhe de Deus, sabendo que o pai está no céu e que a irmã vai entrar, né? É assim a vida de Terezinha, né? No meio das lutas, essas consolações maravilhosas, né? Que fortalecem ela nesse caminho dela, que ainda vai ter suas provações, suas exigências, né? Bem, mas então a Celina entrou em 94, né? Em 95 a outra irmã, né, a Pauline, que já estava como superiora, né, vai dar ordem para ela escrever as suas memórias, o manuscrito A, que eles chamam, que ela vai contar como é que foi a vida dela em casa, a espiritualidade dela, como é que ela viveu, a relação dela com Deus no tempo que ela estava em casa, com a família, né? É justamente também nesse ano, ela começa a escrever em 95, né? Em 95 ela começa a escrever e em junho ela tem um ato, ela faz um ato, ela escreve o ato de oferenda ao amor misericordioso, né? Ela se entrega, né, como vítima para esse amor. É um ato meio que de reparação diferente, né, com uma conotação diferente daquela reparação do coração de Jesus, né, que na França cresceu e justamente, né, quando Terezinha era criancinha, houve a beatificação da Margarida Maria, né, a vidente do coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, mas onde Jesus pediu uma reparação que estava sendo desprezado, ofendido. Mas esse ato de entrega, de vítima, é a percepção de que a misericórdia de Deus não está sendo suficientemente reconhecida e acolhida. Então ela faz esse gesto, esse ato de consagração, essa entrega, ela quer se imolar por isso, por essa misericórdia. Então, ato de oferenda ao amor misericordioso, ela faz em 9 de junho de 1895.
96, né, troca a priora de novo, vem a irmã Maria Gonzaga e Terezinha é nomeada formadora. Ela vai ter as suas noviças lá, ela vai dar formação. É muito interessante como é que as noviças diziam: ela sempre sabe tudo o que está acontecendo com a gente. A gente vai falar, ela já sabe. Por que Terezinha fazia isso? Com a ajuda de Deus, né? Ela aprendeu o caminho. Então ela é excelente mestra de noviça. Mas aí já começa também a sua doença e a sua última grande provação espiritual, que foi a noite da fé, né? Da fé e da esperança. Então toda essa confiança que é chave nessa doutrina que ela vivencia, né, é posta à prova, né? Deus exige dela essa entrega realmente total por aqueles que não confiam, não sabem, não têm fé. Ela vai fazer essa experiência. Ela vai dizer: olha, eu achava que todo mundo tinha fé, não acreditar em Deus é absurdo. Nasci, né, assim, vivi assim a vida inteira, sempre entendi que é assim, não existe não acreditar em Deus. Mas ela vai fazer experiência na própria carne, na própria pele. De repente, será? Não é tudo da minha cabeça, não é tudo invenção minha, não é? Começa a vir uma provação que Deus leva ela a atravessar. Porque a entrega dela a Deus tem que ser cega. Ela não vai dizer que a esperança cega na misericórdia. Então ela vai fazer esse não ver, né, o ver da fé, e ter a certeza do céu te aguardando lá. Não fica obscuro tudo isso para ela. E ela começa então em 1896, na Páscoa, ela começa a sofrer isso. Em setembro, né, ela redige o segundo manuscrito. Então, já tinha escrito o manuscrito A, que quando a irmã foi priora, pediu para ela escrever sobre a infância dela em casa. E depois ela vai escrever uma espécie de carta para sua outra irmã, a Marie, né, que já estava lá, que é a primeira filha do casal Martin, que pede para ela falar sobre a sua vocação, a vocação de Terezinha ao amor, né? Como é que Terezinha faz esse caminho, né, de ser amor, de se entregar à misericórdia de Deus, que é o amor misericordioso. Como é que é isso? E ela escreve então esse manuscrito B, onde está bem descrito aí toda a sua espiritualidade, toda a sua experiência desse caminho da infância espiritual, dessa pequena filha. É belíssimo esse manuscrito B, né? Em 1897, né, ela já está bem doente, e por obediência a madre entrou, pede para ela escrever o manuscrito C, né, que é justamente
uma continuação do manuscrito A, né? A nova priora ordena ela para escrever bem. Você escreveu como é que você viveu o tempo em casa. Agora eu quero que você escreva como é que as tuas experiências depois que você entrou no Carmelo, aqui dentro do Carmelo. E ela vai escrever esse manuscrito C. Então são esses 3 manuscritos que vão compor depois as memórias dela, né? História de uma alma, né? A Teresinha tem aí 97, né? Que ela escreve o manuscrito em junho, né? Por obediência. Nesse mesmo mês ela vai já para a enfermaria. Em julho ela já recebe unção dos enfermos, já está grave a situação de saúde, e vai morrer em setembro, em 30 de setembro, por volta das 19h30, depois de uma longa e duríssima agonia. A aprovação dela vai até esse final. Os demônios vão provar Teresinha, vão atacá-la de todos os modos, para tirar a sua paz, a sua confiança, a sua entrega. Quem vence? Deus vence em Teresinha. Ela é totalmente entregue a Deus. Demônio não tem vez com Teresinha. Ela se arma de Deus. Bem, em 4 de outubro é enterrada ali no cemitério de Lisieux. E vamos estar celebrando, né, a cada 4 de outubro, 1º de outubro, essa santa. Depois da morte, um ano depois, sai a primeira edição da História de uma Alma, né, 2.000 exemplares. E já depois ali, em 1898, 1890, sucesso tremendo. Começa a vir gente visitar a sepultura delas, as graças, os milagres começam a vir, cartas, né? As edições vão se multiplicando, as traduções do manuscrito da História de uma Alma, né? O impacto de Teresinha no mundo, né? Ela disse: eu vou passar o meu céu fazendo bem na terra, derramar uma chuva de rosas. Isso começa logo nesses anos seguintes da morte dela. Tanto que já em 1910 ela morreu em 98, no fim do século, né? Então 10, 12 anos depois, 11 para 12 anos, já começa o processo da beatificação. Ela vai sendo rápido, né? É beatificada em 23. 23 é beatificada, né, pelo Papa Pio XI, né, 29 de abril, e em 25, né, esse mesmo Papa canonizado em Roma, né, 17 de maio. 500.000 peregrinos foram a Roma para participar dessa canonização, né? E continua a caminhada de Teresinha, agora lá no céu, né? 2 anos depois da canonização, em 27, o Papa Pio XI declara Santa Teresinha como padroeira de todos os missionários, juntamente com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier
né, jesuíta, né, que foi pela Índia, foi até o Japão, né, já estava chegando na China, né, batizando um monte de gente, pregando e tal. Teresinha lá dentro do Carmelo, mas atingindo o mundo inteiro, né, levando a conversão e retomadas de fé e vocações, bem, um impacto enorme no mundo inteiro. Ela é proclamada aí já pelo Papa seguinte, pelo Pio XII, em 1944, a 3 de maio, padroeira secundária da França, né? A padroeira da França, Santa Joana d'Arc, né? Inclusive tem as fotos, né, da Teresinha encenando, né, um teatro de Joana d'Arc lá no Carmelo, né? É a padroeira da França. Teresinha é proclamada também padroeira da França, junto com Joana d'Arc. Isso em 44, né? Em 1980, João Paulo II vai a Lisieux. Em 80. Em 94, começa os pais de Teresinha são proclamados veneráveis. Começa o processo para canonização de Zélie Luiz Martin. Em 97, no centenário, né, de Teresinha, ela é proclamada por João Paulo II como doutora da Igreja e é declarada co-padroeira da Europa, junto com São Bento. O impacto dessa jovenzinha, né, que morreu aos 24 anos, 9 anos de carmelita, e os outros 15 anos com aquela família maravilhosa, né? Aqueles pais, hoje Santa Zélie e São Luís Martin, a sua irmã, a terceira, né? Das 5, a do meio, das 5 que cresceram, a Leônia, uma filha difícil, com muitas dificuldades, um temperamento realmente complicado, né? Os pais tiveram muita dificuldade com ela. Ela 3 vezes foi mandada de volta da escola, expulsa da escola, não tinha condições de ficar, né? Porque de semi-internato, né? Até a tia, que era religiosa, né? A irmã da Zélia, era da congregação que mantinha a escola, não conseguiu ajudar a sobrinha a ficar. Depois essa moça tenta a vida religiosa, que aprendeu em casa que nós estamos aqui para ir para o céu, e ela via que com aquele gênio dela, aquela forma dela, se não fosse na vida religiosa ia ser muito difícil. Ela, no mundo eu não vou dar conta. Mas 3 vezes também, né, a primeira vez com as Clarissas, de uma maneira bem atabalhoada, ficou pouco tempo, foi devolvida. Depois tentou, né, lá na Visitação, que era onde a tia, que a irmã da Zélia era religiosa lá, né, já tinha falecido a essa altura, mas ela tentou, né, ir lá onde na Visitação 1, 2 vezes, e não consegue. Mas ela escreve para a irmã, né, que está lá no Carmelo, vai, né, conversa com a irmã para quando chegasse no céu, né, a irmã já estava doente, então, quando você chegar no céu me ajuda.
E a irmã disse: eu vou te ajudar. E realmente, depois que a Terezinha morre, a Leônia consegue entrar na visitação e ficar até a idade, até idosa, morre idosa lá. E quando vão, né, fazer a exumação, né, do corpo dela, descobrem que ela está com o corpo intacto, né, corpo preservado. E hoje ela já é serva de Deus, já está com processo também de canonização, a serva de Deus. Essa moça difícil. E como que ela conseguiu, com todas as debilidades, a grande fragilidade dela, o gênio dela terrível, como é que ela consegue, né, seguindo o caminho que a irmã traçou, né? Esse livro, História de uma Alma, era o livro de cabeceira da Leônia. Então a Leônia é o grande comprovante, né, de como esse caminho de Terezinha é para todos que se sabem pequenos, né? Não importa quão pequeno, a misericórdia te alcança. A Leônia é a prova disso, né? Então não é à toa, né, que ela é proclamada doutora. É um caminho preciosíssimo, né, que ela indica para nós, né? Nada novo, está lá nas Escrituras, está lá nos Evangelhos, né? Mas às vezes fica meio oculto diante de outras coisas que se vão falando, vão se ensinando, e algumas coisas vão ficando ali meio de lado. Terezinha resgata tudo isso, né, e dá para a igreja, dá para nós esse caminho, né, das almas pequeninas, da infância espiritual. E assim eu me despeço, né, pedindo, né, a intercessão de Terezinha para todos nós, que nós possamos saborear, né, o quanto Deus